O Supremo Tribunal Federal abre as portas para o julgamento mais explosivo da história recente do Brasil. Nesta segunda-feira, uma verdadeira bomba política começa a detonar nos corredores do STF. Jair Bolsonaro e mais 7 réus estão sendo ouvidos pela primeira turma da corte sob acusação de envolvimento em uma trama golpista que pretendia virar a democracia brasileira de cabeça para baixo. Você não está entendendo errado. Tentativa de golpe, códigos secretos, malas de dinheiro escondidas em caixas de vinho, planos para sequestrar e até matar autoridades da República. E isso é só a ponta do iceberg. Mauro Cid, o ex-braço direito de Bolsonaro, entregou tudo, nomes, reuniões, documentos e até o churrasco que, na verdade, era código para o caos. Alexandre de Moraes não deixou barato. Com ironias afiadas e perguntas cortantes, ele desmonta versões ao vivo, enquanto delações e contradições são exibidas em rede nacional. Ramagem, Heleno, Braga Neto. Ninguém escapa. A sessão virou um verdadeiro campo de batalha judicial transmitido pela TV Justiça e acompanhado, em tempo real, por comentaristas da imprensa. E você? Vai ficar de fora do julgamento que pode mudar o rumo do país? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e venha acompanhar com a gente os bastidores, as reviravoltas e as bombas que ainda estão por vir nesse episódio sem precedentes na história do Brasil. A história está sendo escrita neste momento, e você vai assistir tudo aqui. Ainda em relação, não ao mérito dos depoimentos, mas em relação a essa sequência de depoimentos, no dia 22 de março de 2024, o senhor foi convocado para mais uma audiência aqui no Supremo Tribunal Federal, perante o meu juiz instrutor na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, após matéria jornalística da revista Veja, onde o senhor teria dito em áudios que teria sido pressionado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal a dizer fatos que não seriam verídicos. Teria sido pressionado na sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa entrevista? Dessa entrevista não, desses áudios vazados? Sim, senhor. Foi um vazamento de áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo, de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada, então o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande. E que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória. Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem, saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não, então aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal. Então foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então houve esse jogo de depoimentos e respostas e perguntas. E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando não está dentro da linha investigatória da Polícia Federal. Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, baseado numa eleição anulada, algo então assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Somente o senhor ficaria como preso. O resto não. O resto foi concedido no habeas corpus. Aí eu falei com o coronel, não lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, Eu mostrei para ele o que era, até. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, não foi possível e tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal eu não me recordo, o general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, devia ser então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada.
O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga O Neto. senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio da Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava uma caixa de vinho, assim, uma botelhazinha assim. Né? E aí eu depois, no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Gostaria, senhor ministro relator, de perguntar ao réu colaborador se havia integrantes das forças especiais infiltrados nos campamentos montados após o resultado das eleições. Os chamados kits pretos, né? Havia? O que a gente escutava, como eu não estava mais no batalhão, oficialmente a gente não sabia, mas o que a gente escutava, sim, é que tinham militares de forças especiais, militares de inteligência ali fazendo um levantamento, né, de vulnerabilidades, possíveis ações, né, e isso é uma coisa muito comum os militares fazerem, né, tem uma situação crítica ali, um problema, então levantar possíveis ações, fazer o levantamento operacional de área, né, para ver as lideranças, para ver qual o planejamento dessas lideranças, né, quais são os seus objetivos, né, isso é uma coisa comum que as Forças Armadas fazem, tanto com a inteligência como com as Forças Especiais. As Forças Especiais, então, elas têm essa função de inteligência, exclusivamente essa? Essa questão do doutor Procurador-Geral é exatamente isso. As Forças Especiais, e o senhor, salvo engano, no final do governo, terminando o governo, ele assume o comando em Goiás das Forças Especiais. Na verdade, do Batalhão de Ações de Comandos. Mas dentro das Forças Especiais. Dentro das operações especiais. Elas têm essa função de inteligência também? Tem, sim, senhor. Senhor ministro Alexandre de Moraes, eu tinha uma outra pergunta sobre a nota emitida pelos comandantes das Forças Armadas em 11 de novembro de 2022. O réu colaborador disse recordar, quando ele se manifestou na colaboração, que os comandantes das três forças assinaram uma nota, está entre aspas, eu estou citando o que estava dito, os comandantes das três forças assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber se o réu poderia esclarecer melhor esse fato, como se deu essa ordem do então presidente da República. Então, o senhor confirma isso? Pode esclarecer? Assim, eu não presenciei explicitamente essa ordem ser emitida. Eu não vi essa ordem, ele pegando o telefone e ligando. Mas tinha-se o entendimento ali que as Forças Armadas tinham que dar apoio para aqueles manifestantes que estavam lá. Então, foi nesse sentido. Mas essa ordem explícita dessa forma, eu não presenciei. Se houve, eu não presenciei. Mas tinha-se o entendimento, até nas conversas que se tinha, que tinham que apoiar os manifestantes ali na frente dos quartéis. A minha pergunta se dá, senhor ministro relator, porque no testemunho anterior ele dizia que essa nota tinha saído por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu gostaria de saber é como que ele afirma, de que forma ele chegou a essa conclusão de que essa ordem tinha sido dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso, então, eu não realmente, essa ordem pode ter sido força de expressão, né, mas não houve essa ordem, eu não presenciei uma ordem direta do presidente aos comandantes para que fizesse a nota. Se ele, de alguma forma, senhor ministro relator, deduziu de algumas circunstâncias que o presidente da República queria que essa nota fosse saída nesse termo. Sim, senhor. Porque o senhor disse isso no depoimento do dia 21, se não me engano. Dia 21 de novembro. É importante esclarecer, porque isso é importante, inclusive, para a defesa do réu Jair Bolsonaro. Sim, senhor. Foi uma dedução, né, baseada no contexto que a gente estava vivendo e presenciando, né, de não desmobilização, né, e que as Forças Armadas apoiassem, de certa forma, né, os manifestantes que estavam ali. Que foi o que as Forças Armadas fizeram. Basicamente, as Forças Armadas apoiaram as manifestações, apoiaram, que eu digo, não no que eles pediam, mas, né, mantiveram eles ali em segurança. Esclareça, porque a questão do doutor Procurador-Geral é exatamente essa. O senhor não participou da reunião, mas trocou essas mensagens. E disse que se o presidente assinasse, ele faria. Então, assinasse o quê e faria o quê? Isso, tem muito a ver com aquele outro comentário que eu fiz, que por mais que os militares, em alguns do alto comando, né, concordassem ou tivessem a ideia, né, da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, né, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade. Né? Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados. Né? Então, era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, o Teófilo disse que se o presidente, o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele
cumpriria as ordens O do Exército, decreto. não, o Exército iria cumprir. Ele disse isso. Que o Exército iria cumprir. Como o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então, ele chegou a conversar com o senhor e afirmou isso. Isso. Nessa conversa, ele explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião, Vossa Excelência, Era o o nome centro de de Vossa Excelência constou como centro de gravidade. Porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, com centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi, O quê? o senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro. Eu estou acostumado. Pode Sim, falar. senhor. O senhor E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com Guaraná e Salgadinho. Então não era conversa de bar. Né? Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. E aí, o que você achou dessas revelações? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos com mais fatos, bastidores e atualizações exclusivas.